Olá, terceirão, bom dia, tudo bem? Professora Daiane aqui com vocês no livro de atividades, tá? De Química, onde nós vamos ver ali, rever, né, alguns conceitos que já começamos a estudar nesta semana do quarto bimestre, e focar, né, ali um pouquinho em algum exercício já referente a esse conteúdo. Então, vocês já viram que nós estamos falando, né, sobre polímeros, tá? Então, aqui no livro de atividades, ele traz um resumo de uma forma bem bacana, né, para a gente poder absorver, né, poder adquirir uma forma mais fácil da gente poder memorizar também, né, essas questões sobre o conteúdo, né? Então, ali na página 2 já do livro de atividades, tem aqui o conceito de polímeros, que é compostos formados por macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, né? Que são constituídas pela repetição de pequenas e simples unidades, que são denominadas, então, essas pequenas e simples unidades aí, denominadas de monômeros, tá? Então, a gente viu já esta semana, né? Já tive 2 aulinhas com vocês, uma gravada, inclusive gostaria de reforçar que vocês assistam as aulas gravadas, porque eu vejo que tem pouquíssima visualização, né? E o conteúdo ele está sendo passado da mesma forma, não vai ser retomado depois em outro momento, né? Então, quem está perdendo são vocês. Tem que assistir às aulas e fazer as atividades solicitadas também, tá? Então, ali mostra para nós, né, por exemplo, a união de 2 monômeros, que formaria então um dímero, né? De 3 monômeros, que formaria um trímero, 4 monômeros, um tetrâmero, e a partir disso, então, né, o polímero. Então, a repetição de várias e várias vezes essas pequenas moléculas aí chamadas de monômeros, né, vai formar então ao fim um polímero, tá? Nós vimos nesta semana, né, também a diferença entre os polímeros naturais e polímeros sintéticos, tá? A classificação deles, né, a primeira classificação que nós estudamos aí foi essa, né, onde nós temos que os polímeros naturais são aqueles que ocorrem na natureza, então são encontrados naturalmente, os polímeros naturais, e os polímeros chamados de sintéticos são aqueles sintetizados, fabricados aí por reações através da síntese do petróleo, tá? Então, já conversamos na aula ao vivo, né, que os plásticos são de origem fóssil, então são de origem do petróleo, né, que é sintetizado aí, né, produzido aí para nós esses materiais infinitos que nós temos aí à nossa volta, de plásticos, né, que vem então de origem do petróleo, chamados então polímeros sintéticos sintetizados a partir do petróleo. Nós vamos ver ainda falaremos nesta semana, né, na próxima aula também nossa, que a ocorrência não é somente a única classificação dos polímeros, tá? Tem outra classificação, por exemplo, quanto ao comportamento deles durante o aquecimento. Quando você tem um material que você pode trabalhar mais, que pode ser reciclado e remodulado mais vezes, né? Ele é um tipo de polímero. Quando a gente tem um outro tipo de polímero, que quando é aquecido, quando ele tenta se reaproveitá-lo, né? E não consegue, ele é outro tipo de polímero, tá? Então, nós temos aí 3 classes de polímeros que são diferentes no comportamento quanto ao aquecimento, tá? Então, nós temos os termoplásticos,
que são a maioria dos polímeros que nós temos aí, né, no comércio, que são aqueles que após o aquecimento eles ficam fáceis de se trabalhar, são flexíveis, são moldáveis, né? Nós temos os termofixos, que são aqueles que são mais rígidos, né? Eles são bastante resistentes, são mais fortes, digamos assim, mais duros do que os termoplásticos, tá? Só que eles quebram mais fácil, sabe? Aquele plástico seco que a gente fala, né? Aquele tipo de plástico seco que você derrubou, quebrou, né? Eles são um pouco mais resistentes aí à temperatura, né? Porém, em algumas condições de temperatura, se você elevar demais a temperatura, eles não são mais possíveis de ser moldados, né? Então, eles formam o que se chama de ligações cruzadas entre as cadeias, né? E essas ligações, elas se solidificam e não é possível remodelá-la, tá? Então, exemplos aí dos termofixos, né? Podem ser aí a borracha vulcanizada, que é aquela borracha dos pneus, né? Das solas de sapato, a baquelite, né? O poliuretano, o silicone. Esses são tipos de polímeros chamados de termofixos, tá? Que não são possíveis de ser moldados novamente sob o aquecimento, diferente dos termoplásticos, que foi o primeiro quadrinho azul que apareceu ali, né? Então, termoplásticos, eles, além de eles serem resistentes e fáceis de ser moldados, né? Eles podem ser remodelados a partir do aquecimento. E uma terceira classe aí dos polímeros, chamada de elastômeros, né? Que é uma classe intermediária entre os termoplásticos e os termofixos, né? Eles podem receber elevadas temperaturas aí, elevadas deformações, né? Sem que ocorra modificação permanente. Em geral, eles apresentam cadeias flexíveis, amarradas, assim, digamos, né? Umas às outras, tá? Então, são uma classe intermediária aí entre o termoplástico e o termofixo, né? Outra classificação aí dos polímeros, né? Além da classificação quanto à sua ocorrência, que é natural e sintético, quanto à temperatura, termoplástico, termofixo ou elastômero, ainda existe essa terceira classificação, que é quanto à variedade que compõe a cadeia, ou seja, quanto às moléculas que compõem essa substância, esse polímero, né? Se este polímero for formado somente por unidades iguais, ou seja, pelo mesmo tipo de monômero, ele é chamado de homopolímero, tá? E se ele tiver mais de um tipo de monômero na sua formação, né? Ele pode ser chamado, então, de copolímero, tá? Então, tá ali a definição, né, para vocês aí no item 3, aí da página 2 do livro de atividades, que está separando, então, homopolímeros formado por apenas um tipo de monômero e copolímeros formados por mais de um tipo de monômero e podem ser divididos em alternados, blocos, aleatórios e enxertados. Essa classificação é de acordo com o tipo da organização desses polímeros aí na cadeia, tá? A gente vai ver isso na nossa, um pouquinho mais também na nossa aula ao vivo aí na sequência, ok? Na sequência ali, nós já temos ali algumas definições, né, dos polímeros de adição, que já nessa classificação daí seria quanto à composição, né, quanto à composição dos monômeros, então como nós fazemos esse polímero, se eles forem
formados pela repetição de várias unidades iguais, ele é chamado de polímero de adição, tá? E aí nós temos aqui alguns exemplos, né? Um quadro que traz todos os polímeros de adição que nós conhecemos. Então, temos o polietileno, polipropileno. Não vou falar todos aqui, né? Porque não há necessidade. Vocês têm aí na tabela, vocês podem visualizar. Vários desses aqui estão presentes em muitos materiais que estão aí à sua volta nesse momento, tá? Então, é só observar ali, por exemplo, nas aplicações, né? Do polipropileno. Cadeiras, para-choques de automóveis, né? Ali o PVC, policloreto de vinila, né? Tubos de encanamento, discos fonográficos, capa de chuva, poliestireno, isolante térmico, né? Acústico. Vejam mais, o PVA, poliacetato de vinila. Ele é utilizado em gomas de mascar, tintas, adesivos. Opa, mastigamos plástico, então, sim, o chiclete, né? A goma de mascar, ela é derivada do petróleo, tá? Ela é praticamente plástico. É o PVA, poliacetato de vinila, ok? Por isso que não é nada adequado o consumo desse tipo de doce, muito menos a ingestão dele, tá certo? Muito menos engoli-lo, né? Deixa eu só ver aqui uma questãozinha de tarefa para vocês. Então, eu quero que vocês vão aí na página 5, tá? Do livro de atividades e vejam a questão número 1, que pede para que você classifique, né, os polímeros que estão identificados ali como polímeros naturais ou sintéticos, tá? E a questãozinha número 2, aqui, né, que é para você relacionar os polímeros, a classificação deles, com a sua descrição, né? A classificação dele é a descrição correta dessa classificação. Então, a questão número 1 e a número 2, vocês vão resolver aí, preencher nos seus livros de atividades e me enviar aí até a próxima segunda-feira, tá bom? Vou deixar liberado lá no positivo, então, para vocês, até segunda-feira, essa atividade aqui. Página 5, questões 1 e 2 do livro de atividades, ok? Então, bons estudos, tá bom? Bom retorno aí nesta semana, né? E até a próxima aula.